Hello, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao espaço dos documentos da igreja. Hoje é sexta-feira. É dia desse espaço dos documentos da nossa igreja. Bem, vamos para o nosso assunto hoje neste espaço, ainda na semana de oração pela unidade dos cristãos, no ano de São José, no ano da família Amor Letícia. Hoje não trouxe, na verdade não trouxe o Concílio Vaticano II. Não exatamente o Concílio Vaticano II, mas farei menção do Concílio Vaticano II. Por isso, fiquem ligados nesse espaço. Na verdade, vamos para o nosso assunto nesta sexta-feira. Sexta-feira da semana ainda de oração pela unidade dos cristãos. Hoje eu trouxe um documento... um documento, não é, que tem muito a ver com esta semana também de oração pela unidade dos cristãos. Na verdade, eu trouxe um dos documentos do Santo Padre Papa Francisco sobre então a palavra de Deus, este documento não é em forma de motu próprio, que Papa Francisco então institui o terceiro domingo, que é este domingo que já vamos celebrar, como domingo da palavra de Deus. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. E como a chuva, e é desta palavra que nós vamos falar hoje. Sagrada Escritura, é das Sagradas Escrituras que hoje vamos fazer aqui menção. Bem, nós sabemos que o Santo Padre Papa Francisco, não é? No dia 30 de setembro de 2019, não é? No dia em que a igreja celebra a memória litúrgica de São Jerônimo, e também celebrávamos então o início dos 1600 anos, não é, da morte de São Jerônimo, ele que é o tradutor da Bíblia, não é? Traduziu então a Bíblia para o latim, o dono da famosa frase: ignorância das Sagradas Escrituras é ignorância de Cristo. Então Papa Francisco, exatamente neste dia, oferece então à igreja um documento, não é, que é melhor eu ler em português. Os documentos normalmente da igreja são todos escritos em latim, que é a língua da igreja. Então Papa Francisco denominou o motu próprio como melhor eu dizer em português. Abriu-lhes, não é, em português, abriu-lhes. O Papa Francisco traz então aqui o relato do episódio, não é, dos discípulos quando caminhavam, aqueles discípulos de Emaús, quando caminhavam depois da morte de Cristo, depois daquele episódio todo, não é? Houve uma parte na Bíblia em que diz, não é, que abriu-lhes o entendimento, abriu-lhes e eles começaram a compreender as Escrituras. Isso em Lucas 24:45, o Papa Francisco menciona então esta abertura, não é, este entendimento que os discípulos tiveram das Sagradas Escrituras, não é? Isto depois que Jesus então partiu-lhes o pão. Então Papa Francisco, ao instituir este domingo, não é, ao trazer este documento, não é, institui o terceiro domingo do tempo comum como um domingo da palavra de Deus, de modo que os fiéis, não é, tenham mais presente, não somente num dia, não somente num único dia, num domingo, não é, a palavra de Deus, mas que sempre tenham bem presente todos os dias das nossas vidas, todos os dias do ano,
a palavra de Deus, a Bíblia é bem presente. E também cai mesmo, o terceiro domingo normalmente cai e vai calhar sempre na semana de oração pela unidade dos cristãos. Aqui, as Sagradas Escrituras não é esta palavra de Deus, e Deus é unidade, o Espírito Santo que faz então entender, não é, esta palavra é também unidade. Então, nesta semana que somos chamados a rezar juntos com os judeus, enfim, a rezar juntos pela unidade dos cristãos, não é? Trazer e ter bem presente nesta semana de oração pela unidade dos cristãos a própria Sagrada Escrituras, não é? Então, Papa Francisco, neste documento que eu aconselho a todos que tenham uma vista de olhos, não é? Façam a leitura deste mesmo documento, porque o Papa Francisco diz que, neste documento, que a Bíblia não pode ser não pode ser patrimônio só de algumas pessoas, não. A Bíblia é de todos, não é? Foi escrito por homens, foram escritos por homens inspirados por Deus, não é? Mas o próprio autor o autor é o próprio Deus. Então esta Bíblia não é somente para algumas pessoas, é para todos. Não é uma coletânea de livros para os privilegiados, não. É a palavra de Deus e é para todos. E o documento começa logo mesmo, abriu-lhe o entendimento. O Santo Padre, como eu já fiz referência, ele traz aqui, não é? Lucas, não é? Lucas, lindo, esse relato dos discípulos a caminho de Emaús. Os discípulos que então abrem-lhes, não é? Tá aqui. E eles compreenderam então as Escrituras. Por isso, esta Sagrada Escritura que neste domingo estamos chamados a ter bem presente neste domingo e não só em todos os dias. O Papa Francisco, mais uma vez neste documento, faz então referência dos pastores, faz então referência também aos pastores, de que a homilia deve ser bem preparada, de que os catequistas, não é, tenham bem presente a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, para melhor também enamorar-se da palavra de Deus e assim melhor instruir, não é? E os padres, uma boa preparação na homilia, não precisa ser homilias muito cansativas, mas coisas que as pessoas percebam, não é? O Papa Francisco também neste domingo, uma coisa linda que ele propõe neste domingo da palavra de Deus, é que os bispos, se puderem, não é, instituem então os ministros próprios da palavra de Deus, não é? Existem muitas igrejas leitores instituídos, pelo menos na nossa diocese nunca vi nenhum leitor instituído, não é? Nunca vi. Mas neste domingo também o Papa Francisco pede que se institua leitores, não é? Institua-se ministros da palavra. Eu gostaria tanto. Que também neste domingo se desse ênfase à palavra de Deus, que se oferecesse, se puder, não é? Uma vez já falei sobre este assunto com o nosso pároco. Se puder, não é, oferecer Bíblias aos fiéis neste domingo, bem, se puder oferecer Bíblias, enfim, coisas que nos trazem, né, que nos fazem estar mais presentes, que nos fazem então ter presente a palavra de Deus, que nós possamos compreender, que nós possamos entender. Então esta palavra que é vida, esta palavra que é este livro que o autor está presente sempre que nós lemos, esta palavra que não passa por nós sem deixar um sinal. Então Papa Francisco também, é claro, não é? Não deixa de lado o Concílio Vaticano II, não deixa também de lado o Papa Bento XVI, que também escreveu um documento, né? Que também dedicou então um documento, um sínodo, não é? Sobre a palavra de Deus na vida e na missão da igreja. O Papa Francisco traz aqui bem presente a carta, não é? De Bento XVI e também, é claro, a Constituição Dei Verbo do Concílio Vaticano II e
como eu já fiz referência à carta do Papa Bento XVI, que também fala da palavra de Deus, não é? Que é o verbum domini, não é? Então, é sempre um apelo a buscar esta palavra, é sempre um apelo, não é? Nesta semana, de modo especial, de oração pela unidade dos cristãos, também só para fazer referência aqui nesta semana mesmo de oração pela unidade dos cristãos, o texto bíblico que estão a refletir, não é, que estamos a refletir nesse caso, é de João 15, 1 a 17. Jesus diz que devemos permanecer no seu amor para que nós possamos então dar bons frutos. Então permaneçamos neste amor de Deus, permaneçamos nesta palavra para então juntos dar bons frutos, juntos vivermos, juntos dialogarmos, não é? Esta semana ecumênica, não é? Esta semana de oração pela unidade dos cristãos, que seja vivida mesmo e continua, não é, a ser vivida nesse espírito de união, nesse espírito de unidade. Então, aqui a Bíblia nos apresenta a Eucaristia e também a palavra, não é? O Papa Francisco, quando apresenta estes discípulos, não é? Nós vimos que Jesus repartiu o pão, não é? Que é a Eucaristia, e depois fez então lhes compreender as Escrituras, que é esta palavra do Senhor. Então somos chamados a refletir, a ter bem presente esta palavra, que o Senhor nos abra também o entendimento para que possamos compreender as Escrituras. Eu vou fazer aqui a leitura breve deste texto que o Papa Francisco escolheu, não é? Primeiro narra o episódio todo, como eu já fiz referência ao episódio dos discípulos a caminho de Emaús, que Jesus, eles iam caminhando tristes depois daquele episódio da morte de Jesus, e então Jesus aparece no meio deles, explica-lhes, não é, as Escrituras, e lhes ardia o coração. Depois Jesus reparte, não é, dá-lhes então o pão. Eles pedem a Jesus que ficasse com eles e que fique com eles, e depois o Papa Francisco desce um pouquinho até o capítulo, até o versículo 45, onde tira então este abriu-lhes, que é então o nome deste documento, abriu-lhes. Aqui diz, não é, Lucas 24, 45, diz assim: abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras. Tua palavra é assim, não passa por nós sem deixar um sinal. Então, este domingo da Palavra de Deus, tenham bem presente esta Bíblia, tenham bem presente, permaneçamos neste amor, nesta Sagrada Escritura, nesta palavra que é então luz para os nossos caminhos, esta palavra que é vida, esta palavra que é vida, mais do que outra coisa, é vida mesmo. Então, eis esta carta, eis esta palavra do Senhor. Eu venho para fazer a tua vontade. Leiam a carta, está na internet, vocês vão encontrar, é claro. É claro que vocês vão encontrar na internet. Então, a Bíblia, esperamos que quem receber na sua paróquia, muito bem. Até a próxima sexta-feira. Bom domingo da Palavra de Deus. Bom ano de São José, que São José continue a rogar por nós, continue a interceder por todos os cristãos.
nesta semana. Vamos permanecer nesta palavra que é luz. Até a próxima.